2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Louvado seja Deus. Capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. 2 Coríntios 5, verso 6 a 10. Amém? Lemos. Temos, porém, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da forma em que o crente deve andar, tá? Existe pelo menos umas 3 formas que uma pessoa pode viver. E existe 2 que são uma maneira erradas e uma maneira certa de viver como cristão. A primeira maneira, a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, não vivemos pelo que vemos. As pessoas dizem assim, é melhor um passo na mão do que 2 voando. O crente é ao contrário. Os 2 voando, eles seguram na mão só, porque ele vive pela fé. Certo? Então, veja, não vivemos pelo que vemos. Então, o cristão, a regra da fé nossa, não é viver pelo que nós estamos vendo. Poxa, eu só tenho aqui R$10 para me passar o dia. Você não vai passar, você não pode viver pelo que você está vendo, pelos R$10. Não. O crente tem que viver pelo que ele não vê. E até mesmo ver o invisível, que isso é viver pela fé. Então, nós somos advertidos por Deus a não vivermos de acordo com o que nós estamos vendo. Viver de acordo com o que nós estamos vendo é viver segundo a carne, segundo os olhos, segundo o homem natural. E essa não é a verdadeira vida de um cristão, certo? O segundo ponto é viver pelos sentimentos, certo? A pessoa viver totalmente envolvida nos sentimentos. Podemos ver, os sentimentos geram emoções. Aí a pessoa vive segundo as emoções. E se a pessoa for viver segundo as emoções, vai viver segundo os seus sentimentos. E isso vai provocar o quê? Uma vida de um homem natural. E a vida do homem natural, quando você pega em Gálatas 5, 16 a 20, você vê que lá vai existir iras, porfias, inimizade, contenda, dissensões, facções. Então isso é viver segundo os sentimentos, segundo as emoções humanas. Também essa não é a forma que Deus quer que nós vivemos. Também não. Agora, tudo isso que nós vemos, viver pelos olhos, viver pelos sentimentos, isso são coisas do homem natural. E todo crente, às vezes nós passamos por isso. Por quê? Porque para chegarmos a viver pela fé, nós temos que cada dia viver se alimentando, se fortalecendo, tá, irmão? Então, primeiramente vem o homem natural. A pessoa pode até passar por essa passagem, nasceu para Deus, aí vive se alimentando das coisas espirituais e para que ele possa ser uma pessoa espiritual. Então, a Bíblia diz que primeiramente é o homem carnal, depois é o homem espiritual. O primeiro Adão era a alma vivente, o segundo Adão é a alma vivificante. Certo? É o homem espiritual, que é Cristo. Então, primeiramente, nós chegamos para Deus, homem natural, mas no processo que nós recebemos do Espírito Santo, na transformação, na regeneração, segundo o poder que tem a palavra de Deus, que cada dia nós vamos tomando desse Espírito, nós vamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Certo, irmão? Agora, para isso, é preciso nós deixar isso acontecer. Tem crente que nasce para Deus
e morre para Deus do mesmo jeito, a mesma natureza, o mesmo homem velho. E nós somos advertidos por Deus em Efésios 4, versículo 22 a 25, que diz assim, ó, apóstolo Paulo: quanto à maneira antiga que vós viviam, vocês foram exortados por Deus a não viver mais segundo a natureza velha, que se corrompe segundo o pecado, mas a se revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça, em verdade e santidade. Então, o novo homem que é criado segundo Deus, que todo crente está nesse processo de chegar a ser transformado na imagem de Cristo, cada dia, irmão, nós devemos morrer para o meu eu, para o meu ego, para a forma que eu vivia, e cada dia nascer para Deus. Como dizia Paulo, cada dia morro eu. Eu fui crucificado com Cristo, certo, irmão? Então veja, viver pela fé é exatamente o oposto de viver segundo os sentimentos e segundo os olhos. A Bíblia diz que, Paulo diz, não, eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,17, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. E vivo pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a maneira correta de nós viver é pelo quê? É pela fé. Então, a maneira do crente viver não é nem pelo que os olhos veem, segundo o natural, não é nem pelos sentimentos, segundo as emoções, porque se a pessoa viver segundo os sentimentos e as emoções, vai viver dominado por elas, e os sentimentos e emoções vão dominar ele, e vai viver segundo a carne. Então nós somos exortados para não viver nem segundo o que os olhos veem, nem pelos sentimentos, as emoções, agora sim viver pela fé em Cristo Jesus. E viver pela fé, certo, irmão? Às vezes nós estamos fracos, estamos que às vezes nós não... mais fraco que caldo de bila, né? Você tentou fazer caldo de bila? Não vai sair nada. Né? Fraquinho, a pessoa nem quer. Então tem hora que nós estamos fracos, que a gente olha assim, rapaz, eu não estou valendo nada. Eu estou assim um saco seco que se soltar, cai. Não é não, irmão Clécio? Então tem dia que o crente, mas tem dia que isso é normal e natural para a vida do crente. Tem dia que a gente está desse jeito. Mas quando você não vive pelo que você vê, quando você não vive pelos sentimentos, você vive pela fé. Viver pela fé o que é? É viver agarrado e amarrado na palavra de Deus. É você viver edificado a sua vida espiritual de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse momento de fraqueza, que o crente que vive pela fé, a fé vem pelo onde? Pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, o crente vive pela a palavra de Deus. Davi dizia, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então é nessa hora dessa fraqueza é que nós não vamos caminhar pelo que estamos vendo, nós não vamos caminhar pelos sentimentos, nós vamos caminhar segundo o caminhar da palavra de Deus. Então o que vai nos ensinar e o que a forma que nós devemos caminharmos, o que vai nos orientar é exatamente a palavra de Deus, que nessas fraquezas que nós vivemos, porque somos fracos, sabe dizer assim, eu sou forte? Não, a Bíblia diz que nós somos fracos, a carne se corrompe por pecado, aí João diz, digo fraco, eu sou forte, né? Pedro dizia, Senhor, te afaste de mim porque eu sou homem pecador. Isaías dizia, Gideão dizia, eu vou morrer porque vi o Senhor. Isaías dizia, eu sou homem pecador, de homens lábios impuros. Nem Moisés dizia, Senhor, nunca fui eloquente, nem antes nem depois você falou comigo. Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor, e eu não sei nem falar. E todas essas pessoas foram exortadas por Deus, e Deus dizendo, eu estou com vocês, na fraqueza de vocês, é que o meu poder se aperfeiçoa. O Senhor disse para Paulo desse jeito. E Paulo começou a reclamar do espinho da carne. E foi que Deus disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Então veja, irmão, nessa nossa fraqueza é que vem o reconhecimento que somos imperfeitos, que somos incompletos, que somos carentes do Senhor, que somos necessitados, e é nessa hora que nós batemos no peito e diz, Senhor, tem misericórdia que eu sou pobre pecador, e Deus diz, a minha graça te basta porque eu estou contigo em nome do Senhor.